agradecimento inicial ao senhor. Ô, Dilson, eu quero começar te cumprimentando o Shoa. Quando o Shoa começou a falar a quantidade de rádio que está participando da transmissão, eu pensei que ele ia falar da BBC de Londres, da rádio de Moscou, tanta rádio que eu falei, esse rapaz ultrapassou o mundo agora. Mas você tem uma coisa, Dilson, eu gosto de rádio. Eu acho que a conversa que a gente faz com as pessoas através de uma rádio é muito importante. É muito importante porque as pessoas podem se locomover com o rádio em qualquer lugar, não precisa ficar sentada no sofá, pode estar trabalhando em casa, pode estar carpinando, pode estar lavando, pode estar passando, pode estar estudando. A pessoa está lá, não precisa tirar o olho para enxergar. Então, eu gosto porque é uma entrevista mais verdadeira, é uma coisa mais tete-a-tete, é uma pergunta mais, eu diria, mais contundente. Então, quando eu venho numa rádio, eu digo sempre o seguinte, eu estou aqui diante de vocês. Pergunto o que vocês quiserem, aquilo que eu souber responder, eu responderei, aquilo que eu não souber, eu falo que não sei, mas é importante que seja uma entrevista muito verdadeira, porque, afinal de contas, não é todo dia que vem um presidente da República à Feira de Santana. Verdade. Saudar o governador Jerônimo, os ministros, Rui, ministro Renan, deputado federal Zé Neto, todos os ministros aqui da sua comitiva, presidente. Presidente, vamos começar batendo esse papo. Mas deixa eu contar um fato histórico, não sei se o Wagner está aí, eu vou contar um fato histórico, sabe, que ninguém sabe, que ninguém nunca contou para ninguém. Mas eu estava em Feira de Santana, fazendo um encontro com o pessoal da pequena agricultura familiar. Quando o Jacques Wagner era ministro da Dilma e ele veio à Feira de Santana conversar comigo. Eu vou lhe dizer qual foi o anúncio que ele me deu. Ele veio dizer que a Comissão de Ética da Câmara tinha dado cartão vermelho para o Eduardo Cunha e que o Eduardo Cunha, então, iria colocar o impeachment da Dilma para ser votado. Havia, naquele tempo, a possibilidade de que o pessoal ia fazer apenas a demonstração ao Eduardo Cunha e não dar cartão vermelho. Mas aí os deputados resolveram dar cartão vermelho e o Jacques veio pegar e falou, vai acontecer o impeachment porque o Eduardo Cunha vai colocar para votar. E aconteceu o impeachment. E o Wagner veio à Feira de Santana me dar essa notícia de que a coisa tinha azedado lá em Brasília. Esse é um fato que marcou um pouco a história desse país, porque esse país, depois do impeachment, esse país andou para trás, sabe, desandou, e as coisas não deram mais certo. Então, com a nossa volta agora, a gente está tentando fazer com que o país volte outra vez a encontrar o seu rumo, a trabalhar, gerar emprego, gerar salário, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar saúde, gerar habitação. Essas coisas que vai acontecer. Então, eu tenho uma relação boa. O Dilson estava me contando, a primeira vez que eu vi a Feira de Santana, eu vim aqui para fazer um comício de solidariedade ao Chico Pinto, que estava sendo ameaçado de cassação porque ele tinha chamado Pinochet de ditador. Você vê como a história mudou, hein? Como as coisas mudaram. E eu entrevistei o senhor estava sentado no canto de uma carroceria de um caminhãozinho, um caminhão de carroceria de madeira, Chico Pinto fazendo campanha para Colbert pai, que é o pai do atual prefeito, Colbert Filho, e o senhor ainda era sindicalista, o senhor veio como sindicalista, como líder sindical. Eu entrevistei o senhor sentado no canto da carroceria, e eu sentei no tablado do caminhão para entrevistar o senhor com o gravador. Maravilha. História, né? Estamos aqui os dois vivos, jovens, bonitos, sabe? E depois, viver muitos anos. E depois tive a oportunidade de entrevistar o senhor aqui, quando o senhor veio, duas oportunidades, o senhor foi presidente, na época do seu primeiro e segundo mandato, o senhor veio na FAMPES para entregar obras da FAMPES. E, infelizmente, presidente, a FAMPES, é uma das perguntas que eu tive para o senhor, a FAMPES fechou as denúncias de que havia desvio de recursos, não provaram, Tribunal de Contas e CGU fiscalizaram e não encontraram desvio de recursos na FAMPES até hoje. São passados quase 20 anos e a FAMPES parou. E era na época cerca de 6 mil crianças só em feira atendidos e 30 mil no estado da Bahia. E essas crianças ficaram desassistidas com o fim da FAMPES. Olha, eu vi essa pergunta que estava escrita aqui para mim e eu não conheço bem o assunto, na verdade. Eu vim para conversar com o meu governador aqui, o Jerônimo, para saber o que aconteceu, porque quando há denúncia de corrupção, você tem que investigar.
Se você encontra o culpado, você torna público o culpado. Se você não encontra, você pede desculpa. Mas no Brasil não é assim. No Brasil, eu conheço gente que foi acusado, as pessoas tiveram a sua vida devastada, as pessoas perderam qualquer condição de continuar fazendo política e depois ninguém provou nada. Ninguém conseguiu provar. Eu tenho gente que no meu primeiro mandato foi acusada e até hoje, passado 15 anos, nunca ninguém chamou essa pessoa para prestar um depoimento. Então, eu vou me inteirar com o governador o que aconteceu aqui de verdade, porque não é. Se tinha uma coisa que funcionava, se dava funcionando, se cuidava das pessoas, se tratava das crianças, eu não sei por que fechar. Mas eu vou me inteirar, depois você pode me fazer uma pergunta por telefone que eu te respondo lá de Brasília mesmo. Presidente, no momento, os aposentados, pensionistas, estavam um tanto preocupados, mas ouviram do senhor, eu não sei se o senhor confirma, que não pretende o governo desatrelar o reajuste do salário mínimo ao dos aposentados e pensionistas. Deixa eu te dizer uma coisa, Dilson. Eu não faço isso porque não é correto do ponto de vista econômico, não é correto do ponto de vista político e não é correto do ponto de vista humanitário você tentar jogar a culpa de qualquer ajuste que você tem que fazer em cima do mínimo. O mínimo é o mínimo. Não tem nada mais baixo do que o mínimo. Então, o mínimo é aquilo que está estabelecido por lei para que a gente garanta ao trabalhador a possibilidade de comer as calorias e as proteínas necessárias para a sua sobrevivência. Então, veja, nós decidimos já no outro mandato meu, depois a Dilma continuou, depois que a Dilma foi impeachada, acabou. Ou seja, primeiro a gente tem a obrigação de recolocar a inflação, a reposição inflacionária é obrigação nossa a garantir que o trabalhador vai ter a reposição para recompor o seu poder aquisitivo. Depois nós decidimos que, quando a economia cresce, é preciso que o resultado desse crescimento seja distribuído com o povo, com 203 milhões de pessoas. E o que é que nós fizemos? Nós estabelecemos que a gente vai dar a reposição inflacionária mais a média do crescimento do PIB nos últimos 2 anos. Ou seja, nós estamos aumentando o poder de compra, o poder de sobrevivência das pessoas mais humildes desse país, que são quase 30 milhões de pessoas, sabe? Não tem por que a gente jogar nas costas dele. Ora, se a gente estiver gastando de forma equivocada, nós temos que parar de gastar de forma equivocada. Porque eu digo todo dia, para ninguém, eu não aprendi na Unicamp, não aprendi na Universidade de Economia da Bahia, não aprendi em Harvard, aprendi com a dona Lindu. A gente só gasta aquilo que a gente tem. Se a gente tiver que fazer uma dívida, a gente tem que saber se a gente tem dinheiro para pagar. Se não tiver para pagar, não faça a dívida, porque você vai quebrar. É assim que eu quero cuidar do Brasil. Eu quero aumentar a riqueza, quero aumentar a arrecadação, quero aumentar a distribuição e quero aumentar o bem-estar da sociedade brasileira. Então, nós estamos fazendo um estudo pente fino para saber se tem alguma coisa errada, se tem alguém recebendo que não deveria receber. Sabe, porque o que eu estou percebendo é que tem gente que precisava receber. Eu fui numa casa essa semana, uma miséria tão grande, eu perguntei para a mulher, você recebe Bolsa Família? Não. Olha, se essa mulher não recebe Bolsa Família, eu perguntando, quem é que recebe? Porque essa mulher está numa miséria desgraçada. Então, eu tenho muito cuidado, Deus, muito cuidado de mexer, sabe, nessas coisas de quem ganha pouco, porque tudo rebenta do lado dele. Tudo rebenta do lado dele. Ou seja, quando as coisas estão maravilhosamente bem, quem ganha muito ganha mais, quem é mais rico fica mais rico ainda. Agora, quando a coisa dá um certo desandar, a corda arrebenta do lado do mais pobre. E é por isso que eu digo o seguinte, não haverá mudança na nossa política de salário mínimo, porque nós não vamos prejudicar quem já é prejudicado a vida inteira. O presidente, ainda nesse tema da economia, muito se fala na questão da autonomia do Banco Central, né? Isso é um questionamento que muitos fazem. Qual a sua visão em relação a essa questão da autonomia do Banco Central? Manter do jeito que está? Qual a posição do senhor? Não é uma discussão de muita gente. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que faz parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. O Meirelles ficou 8 anos no meu governo como presidente do Banco Central e o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer, sem que o presidente do banco se metesse.
Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%, ou seja, porque responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito. Eu digo para todo mundo, para ninguém ter dúvida do que eu falo. Eu vivi dentro de uma fábrica recebendo salário numa inflação de 80% ao mês. E eu digo sempre, eu saía da fábrica, quando eu pegava o salário dia 10, eu saía da fábrica direto para um atacadista comprar tudo que não era perecível para ver se não perdia o meu salário. Então, a inflação baixa, para mim, não é um desejo, é uma obsessão. Porque eu sei que quanto mais baixa a inflação, mais o trabalhador tem poder aquisitivo, mais o dinheiro dele vai render. Então, isso faz parte da minha vida. Isso não é um programa de governo, não é um discurso para você, o Shoa, ou um discurso por Deus no microfone da Rádio Princesa. Não, isso é uma profissão de fé que eu carrego. A inflação tem que ser baixa, o governo precisa gastar corretamente, o governo tem que fazer coisas para que sobre dinheiro para investimento, porque o Estado brasileiro tem pouca capacidade de fazer investimento. Nós já tivemos uma massa salarial que representava 50% do PIB. Nós precisamos ter noção de que nós ainda temos muito para fazer para melhorar a vida das pessoas. E aí, o Banco Central tem que ser um Banco Central de uma pessoa que seja indicado pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições, e depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central? Ou se indica ele tem mandato. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há 2 anos eu estou. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entre um presidente da República e ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira, como Fernando Henrique Cardoso tirou 3, como tantos outros tiraram. O que não dá é para o cidadão ter um mandato e ser mais importante que o presidente da República. É bem isso que está equivocado. Agora, de qualquer forma, eu também não faço disso uma profissão de fé, uma questão ideológica. Foi aprovado pelo Congresso a independência do Banco Central, foi indicado um cidadão pelo governo passado. Eu tenho que, com muita paciência, esperar chegar a hora de indicar um outro candidato e ver se a gente consegue, sabe, com a maior autonomia possível que a decência política das pessoas, ter um presidente do Banco Central que olhe um pouco esse país do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. Presidente Lula, Feira de Santana, como uma boa parte do Brasil, vive em função do agronegócio, que hoje realmente está alavancando a economia nacional. A preocupação muito grande hoje, agora há pouco, antes de vir para aqui, uma entidade ligada ao agronegócio liga para mim, pedindo até que perguntasse ao senhor e que o senhor acha, portanto, desse momento, com o susto de invasões de terras dos pecuaristas e agronegocistas. Eu não entendi. Não. A preocupação dos pecuaristas é com a invasão de terras, das fazendas, que algumas delas foram invadidas. Qual a política do senhor em relação a isso? Olha, esses dias eu vi o ministro da Agricultura, o companheiro Fávaro, dizer uma coisa. Ele dizia que o agronegócio não deveria ter medo das ocupações do sem terra, porque quem está tomando terra deles hoje são os bancos que compram o título da dívida agrária deles. E o banco, quando compra o título, é imperdoável. Ele vai em cima e recebe a toma terra. Ora, faz tempo que sem terra não invade terra nesse país. Faz muito tempo. Faz muito tempo que os sem terra fizeram uma opção, sabe, de se transformar em pequenos produtores altamente produtivos, inclusive é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, sabe, e colocar alimento saudável na mesa do povo trabalhador. Esse é o trabalho do Sem Terra, organizado em centenas de cooperativas pelo país, sabe, que estão produzindo de forma extraordinariamente. Eu acho que a gente tem que ter a noção do seguinte: nós temos uma Constituição que define como é que é feita a reforma agrária, nós temos uma Constituição que define quem é que vai pagar a terra, e, quando for necessário, o governo vai fazer. Esse pernambucano que vos fala, Deus, foi presidente de 2003 a 2010. Pois bem, no meu período de governo, eu disponibilizei para efeito de reforma agrária 49 milhões de hectares de terra,
Se você somar os meus 49 com mais 2 milhões e pouco que é de vocês, nós, nos mandatos do PT, colocamos disponível para assentamento de pessoas e para a produção agrícola 50% de tudo que foi feito na história de 500 anos desse país. Sem nenhuma violência. Porque eu fiz uma pesquisa se o povo queria a reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores. E o povo queria uma reforma agrária pacífica e muito tranquila. E foi assim que nós fizemos. E é por isso que o agronegócio está bombando hoje. Agora, é importante o agronegócio saber que há uma política de financiamento do governo extraordinária. Nós vamos lançar o Plano Safra amanhã. Fica atento você, Dilson, aqui no microfone para você divulgar. Nós já fizemos, ano passado, o maior programa, sabe, de financiamento da agricultura da história desse país. Vamos fazer agora, vamos fazer de manhã para o pequeno e médio proprietário, para a agricultura familiar, e vamos fazer de tarde para o agronegócio. Porque na quarta-feira. Quarta-feira vamos fazer de manhã para o pequeno e médio produtor, para a chamada agricultura familiar, o PRONAF, e vamos fazer à tarde para o agronegócio. Serão 2 grandes programas de financiamento, juros subsidiados, para que as pessoas possam continuar trabalhando, porque eu acho que nós temos que levar em conta que o agronegócio hoje é responsável por grande parte da riqueza desse país, e é importante que continue assim, que nós temos que alimentar 1 bilhão e 400 milhões de chineses, 1 bilhão e 400 milhões de indianos, sabe? Um monte de gente espalhada pelo mundo, e o Brasil tem um potencial agrícola extraordinário. E hoje, isso não tem mais daquela discussão tacanha que existia antigamente. Mas é preciso fazer investimento na indústria, porque a indústria gera emprego melhor de qualidade, porque a indústria não tem coisa. Obviamente que a gente quer o desenvolvimento da indústria. Nós queremos que a indústria represente muito no PIB brasileiro. Mas a gente não pode menosprezar, porque nós temos que analisar quanto de tecnologia tem hoje na criação, na produção de um grão de soja, de um grão de milho, quanto de genética tem investimento na criação de um porco, de um boi, de um frango. Eu sou do tempo em que um boi demorava 48 meses para matar. Hoje eles matam com 15 meses. Então, há uma evolução extraordinária. Só para você ter ideia, nesse 1 ano e 6 meses que eu assumi a presidência da República, nós abrimos 145 novos mercados para a agricultura brasileira. De uma tacada só, a China abriu 38 possibilidades de exportação para 38 frigoríficos brasileiros. Então, meu caro, é o seguinte, a gente vai trabalhar para o agronegócio continuar crescendo, a gente vai trabalhar para que o pequeno e médio produtor continue crescendo, e a gente vai trabalhar para a indústria brasileira voltar a crescer. Por isso é que nós criamos a nova indústria brasileira, coordenada pelo ministro Geraldo Alckmin, para que a gente possa incentivar, sabe, a indústria siderúrgica, a indústria naval, a indústria petroquímica, sabe, o pequeno e médio empreendedor brasileiro, que nós agora anunciamos um programa chamado Acredita, que vai ser o mais importante programa de crédito já feito nesse país, crédito para todo mundo, crédito para um companheiro que cata papel na rua para fazer reciclagem, crédito para os pequenos e médios empreendedores, para dono do restaurante, para dono de loja, e também crédito para habitação. Nós queremos fazer uma revolução de crédito nesse país para que os trabalhadores que ganham um pouco mais e que não querem comprar uma Minha Casa Minha Vida, eles possam comprar uma casa de 100 metros quadrados, 150, 120, e nós vamos, então, disponibilizar crédito para essa gente. Você vai ver o que vai acontecer. Nós já anunciamos esse programa chamado Acredita, mas ele só vai ser concluído em setembro, porque são várias entidades, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Ministério da Fazenda, Ministério da Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente. Então, como SEBRAE, como tem muito ministério envolvido, leva um tempo para a gente poder saber o que cada um vai fazer, mas eu tenho certeza que esse programa Acredita será uma revolução creditícia nesse país. Porque se o país tiver crédito, o país vai para frente. É preciso crédito a juros baratos para que o povo possa ter vontade de investir. A gente está batendo papo com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui pela Princesa FM, pelas emissoras da Rede Baiana de Rádio e da Rede de Rádio Capuchinhos. Presidente, o senhor falou desse novo projeto que eu acredito, e o senhor lembrou também do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é uma das maiores marcas dos governos do PT. O senhor acredita que esse novo projeto ele vai ser superior ao Minha Casa Minha Vida, que foi uma grande marca do seu governo? Deixa eu falar uma coisa para você.
E Feira de Santana, inclusive, foi referência no Brasil em relação à Minha Casa Minha Vida. Em 2010, dia 29 de dezembro de 2010, eu estava em Salvador, anunciando a assinatura de 1 milhão de contratos. A gente começou em 2009, a gente foi fazendo o cadastro, chegou a 1 milhão, eu vim anunciar aqui na Bahia. A partir daí já foram construídas quase 7 milhões e 800 mil casas nesse país. Só a Feira de Santana já recebeu 65 mil casas. Eu lembro que no outro mandato eu vim aqui acho que 2 ou 3 vezes inaugurar casa. E agora nós estamos aqui para anunciar mais 1.075 casas novas, estamos aqui para anunciar, sabe, regularização para o pessoal. 4.853 famílias vão ter sua terra regularizada, e dessas 4.853 famílias, 1.371 vai ter, sabe, melhoria na sua casa. Ou seja, nós também tomamos uma decisão de pegar tudo que é terra pública, tudo que é terra da União espalhada pelo Brasil, e a gente fazer com que essa terra vá para a prefeitura, vá para o governo do Estado, para não ficar terreno baldio nesse país, e o povo morando em palafita, o povo morando em costa. Então, meu caro, nós vamos fazer uma outra revolução. Mas eu vim aqui para a Bahia para fazer uma coisa, Odilson. Eu vim aqui para a Bahia porque eu sou agoniado com a Bahia, porque eu estou tentando duplicar essa rodovia ligando Bahia ao resto do mundo, ou seja, há muito tempo. É uma e neve a gente contorno, faz né, licitação, uma coisa anda, depois a coisa para, faz licitação, uma coisa anda, a coisa para. Eu falei para o meu ministro, o Renan Filho, que está aqui do transporte, cara, pelo amor de Deus, eu quero ir na Bahia, quero ir em Feira de Santana, que tem um tráfego mortal de tanto caminhão, nós temos que ver e dizer que vai melhorar as coisas. Então, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para anunciar uma entrega de obra, 4 ordens de serviços e 2 avisos de licitação. São 2 bilhões e 800 milhões de investimento para a gente melhorar as condições de deslocamento rodoviário na nossa querida Bahia. Nós vamos fazer a duplicação da BR-116, 166, inauguração de 40,3 quilômetros, incluindo a parte oeste do Rodanel de Feira de Santana. Obra iniciada em 2014, que foi paralisada e nós intensificamos a partir de 2023. Ordem de serviço para a duplicação de mais 53 quilômetros, contratada em 2014, que estava paralisada também. Nós vamos fazer um aviso de licitação do contorno leste de Feira de Santana, 7.200 quilômetros, um dos maiores gargalos rodoviários do estado da Bahia e também do Brasil. Ordem de serviço para a pavimentação da BR-030, uma das poucas não pavimentadas na Bahia, 2 trechos da BR-101, de Maraú e de Cocos a Mambai, e depois nós vamos fazer o seguinte, essa coisa atravessa a nossa querida região produtora de grão na Bahia, e por isso a gente está interessado em que esse investimento... Nós vamos fazer edital de licitação para a duplicação da BR-101, 83,6 quilômetros, entre Divida de Sergipe e Três Rios, estava paralisada desde 2022. E ordem de serviço para o trecho da Fiol 2. Serão 137 quilômetros entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério. Trecho estava também paralisado e sem empresa. O Dilson e o Shoa, vocês não têm noção do que foi o desmonte desse país no governo passado. Vocês não têm noção. Só vou dar uma ideia para você. A coisa foi tão grave que nós encontramos 87 mil casas paralisadas. Eu fui agora em Fortaleza inaugurar a casa que era para ter inaugurado em 2018. Conjuntos habitacionais que começaram em 2013, 2014, pela presidenta Dilma, simplesmente foi paralisado. E as mentiras, o fake news, dizendo que ia fazer casa verde e amarela, carteira de trabalho verde e amarela, não sei o que lá, verde e amarela. E cadê o dinheiro? E cadê as casas verde e amarela que não tem nenhuma? Então, nós estamos retomando só obras escolares, entre creche e escola, foram 6 mil obras paralisadas. Envolve posto de saúde, envolve UPA, envolve clínica, sabe? Era um descalabro. Além do que, o governo passado utilizou 60 bilhões de dólares, o equivalente a 300 bilhões de reais, para ver se não saía do governo. Então, nós encontramos o país, vocês sabem como é que foi. Nós chegamos, eu comecei a governar antes de tomar posse. Enquanto o nosso adversário estava em casa chorando, sabe?
estava em casa lamentando, quando é que eu vou para Miami? Quando é que eu corro? Eu não vou entregar a faixa para o Lula. A gente já estava governando porque a gente teve que fazer um acordo da PEC da transição para poder cobrir o rombo que eles tinham deixado. É a primeira vez na história que um presidente começa a governar antes de tomar posse. E nós fizemos isso. Fizemos isso para salvar esse país. E hoje eu estou muito confortável disso, porque o país encontrou o seu rumo. Se você analisar os números, os negacionistas diziam que o PIB ia crescer 0,8%, cresceu 3%. E agora vai crescer mais. Porque o desemprego, o menor desemprego desde 2014, divulgado ontem pela PNAD, 7,1% de desemprego, o menor de 2014. A massa salarial cresceu 11,7%. 87% dos acordos salariais que estão sendo feitos agora são acordos salariais feitos com ganhos acima da inflação, coisa que no governo passado era 87%, com menos do que a inflação. Então, esse país encontrou o seu rumo, cara. Nós vamos crescer, nós vamos continuar fazendo muito investimento em educação, muito investimento em saúde, mas muito investimento no desenvolvimento do país. E é por isso que eu vim anunciar essas estradas aqui toda na Bahia, porque é um compromisso desde o começo. As pessoas se esquecem que eu, em 1952, com a minha mãe e mais 7 irmãos num pau de arara, passei por essa Bahia, passei por essa Feira de Santana. E naquele tempo a gente dormia embaixo do caminhão, porque não tinha pensão. Era comendo queijo, farinha de mandioca, rapadura, sabe? E água. E a água a gente pegava diretamente de São Francisco, não tinha filtro, não tinha nada. Então, o meu carinho por essas coisas é muito forte, porque tudo isso faz parte da minha imagem de criança, da minha imagem de retirante nordestino. Então, nós vamos cuidar dessa rodovia da Bahia para, nunca mais ninguém esquecer, que fomos nós que consertamos essas estradas. E agora, com o apoio do Jerônimo, porque aqui na Bahia a gente tem sorte e muita competência. Eu era contra o Wagner deixar o Ministério do Trabalho para vir ser governador. Falaram, Wagner, você vai perder, rapaz. Você vai lá brigar com o carlismo. Você está sendo bem chance, Wagner. Não, mas eu vou. Falei, bom, já que aí vai. Não é que ele veio e ganhou no primeiro turno? Aí passou as eleições, tudo, chegou a indicação do Rui. A gente teve um pouco de divergência. Ele indicou, falou, vou indicar o Rui, é a minha Dilma. O Rui faz para mim o que a Dilma faz para você. Vou indicar o Rui. Indicou o Rui. Eu falei, mas não vai ganhar, Wagner. Pô, ganhou no primeiro turno. Quando é agora, ele inventa de lançar o Jerônimo. E esse menino jovem, sabe? Era secretário de Educação, as coisas não andavam bem, vocês vão indicar. O Grampinho estava com 67%, bem avaliado. Eu falei, pô, estamos desgraçados. Não é que o Jerônimo virou governador da Bahia? Então, eu aqui, cara, só tenho que aprender. Eu, quando vim aqui, saio daqui como se eu estivesse fazendo pós-graduação de política, em Harvard. Venho aqui, aprendo, sabe? E também porque eu tenho certeza que numa encarnação qualquer da minha vida eu sou baiano. Porque a minha relação com esse povo é muito forte. Eu gosto muito do povo baiano e tenho certeza que eles gostam de mim. Aonde eu chego nesse país que tem um baiano, a primeira coisa que ele fala, Lula, eu estou da Bahia, Lula. Meu filho fez um ProUni, Lula. Meu filho fez não sei das contas, Lula. Meu filho está no Instituto Federal, Lula. Isso é que dá alegria da gente governar. Sabe? E governar agora, com Jerônimo no governo e com o Rui Costa na Câmara Civil, eu fico sempre de olho para o Rui Costa não desviar todas as obras para a Bahia. Porque ele tem que lembrar que tem 27 estados, precisa cuidar um pouco de todo mundo. Então, é isso. Eu estou vivendo, Dilson e o Shoa, um bom momento da minha vida. Eu estou muito consciente do que a gente tem que fazer nesse país. Estou muito consciente que a gente vai recuperar esse país. Você está lembrado de que a primeira propaganda que nós fizemos na televisão, em 2003, eu conto essa história, porque o Ronaldo Fenômeno tinha se machucado na Inter de Milão. E a imprensa esportiva dava ele como encerrado para o futebol. Está fora do futebol. Está lembrado? Sim. E aí aquele cara vai, treina, volta e o artilheiro da Copa do Mundo de 2002. Aí
nós fomos procurar o Ronaldão para fazer uma propaganda. O que eu queria passar a ideia? A ideia de que eu sou brasileiro e não desisto nunca. E isso era apareceu o Ronaldo treinando, tá aí voltando. Eu quero que o povo brasileiro saiba, a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, cara. Você levanta de manhã, você está com alguma coisa errada, você está nervoso, sabe? Para de ficar nervoso, pensa em Deus, pensa na sua família, pensa no seu filho e arruma uma cauda para a gente consertar esse país. Esse país tem que dar certo, não é possível. Esse país extraordinário, sabe, que tem todas as riquezas minerais que nenhum outro tem, que tem 8.000 quilômetros quadrados, a maior floresta tropical do planeta Terra, que tem quase 13% da água doce do mundo, que tem uma costa marítima de 8.000 quilômetros, que tem 16.000 quilômetros de fronteira. Isso aqui é quase como se fosse um paraíso que Deus fez para nós. Então vamos pegar esse paraíso e transformá-lo numa coisa extraordinária. Esse é o meu desejo. E ninguém, hipótese alguma, ninguém vai me tirar do sério desse negócio. O senhor falou aí de política, do senador Wagner, do ministro Rui, do governador Jerônimo. O senhor tem aqui um deputado federal, né, do PT, seu deputado federal lá, e que vai para mais uma pré-candidatura aqui à Feira de Santana, né? As pessoas aqui brincam que o senhor tentou 4 vezes e se elegeu, e o deputado está indo para a quinta. Né? Como é que o senhor acompanha aí o deputado federal Zé Neto? Não, aqui na Bahia nós temos uma situação política muito boa, porque além dos petistas, nós temos aliados. Né? Um cara como o Otto, eu considero o Otto um senador do PT, um senador de uma lealdade extraordinária, e as alianças que eles fizeram para governar a Bahia que tem resultado para nós no governo federal. Olha, eu acho que o dia do Zé Neto vai chegar. Eu tenho certeza, sabe? Por quê? Porque vai chegando um momento em que as pessoas começam a falar, porra, esse cara é teimoso, esse cara gosta de brigar, esse cara é tinhoso, esse cara é aquele centroavante rompedor, que não tem medo de nada, vai para a luta, se propõe, disputa, se perde, tudo bem, perde e vai para a rua outra vez, começa com o povo. Eu vou contar uma história para você, Showa. Em 1998, eu perdi as eleições para o Fernando Henrique Cardoso. O Mangabeira Unger foi no meu comitê me convidar para ir para Harvard, passar 6 meses em Harvard fazendo um curso. Isso em novembro, dezembro de 98. Eu falei para o Mangabeira, eu não posso ir para Harvard, eu acabei de perder uma eleição, cara. Eu tenho milhões de pessoas que votaram em mim, eu perdi as eleições, eu tenho o meu partido, eu tenho os meus sindicalistas, eu tenho meus amigos, eu vou sair? Não, eu vou viajar ao Brasil a partir de janeiro para conversar com essa gente, levantar a moral da minha tropa. Como é que eu vou deixar minha tropa aqui e vou para Harvard? Não, eu não fui. O Ciro foi no meu lugar e votou o que votou. É isso. Então, eu estou bem no Brasil, estou bem. Adoro viajar ao Brasil, adoro. Hoje, certamente, o Jerônimo vai me oferecer um acarajé. Certamente, eu estou com água na boca desse tal de acarajé. Mas eu vou esperar por uma baiana que faz lá no Palácio de Ondina. Mas eu estou bem. Então, eu acho que o Zé Neto é uma figura importante, ele sabe que não é fácil, é preciso muita dedicação, muita andança, muito bater palma na casa das pessoas, conversar com as pessoas, tirar dúvida. Sabe que um dia vai chegar. Chegou para mim. Sabe, eu fui visitar Juiz de Fora agora. A prefeita perdeu 4 vezes também. Chegou para ela. A Le Pen na França, cara. A Le Pen, depois de perder tanto ali, o pai dela está chegando para ela. Sabe? Então, as coisas assim. A gente tem que teimar. Tem que lutar, tem que brigar e tem que fazer as coisas certas. Uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que aprender a falar com o povo o que ele quer ouvir da gente. Porque às vezes a gente fala o que a gente pensa, só o que a gente pensa, e não é isso que o povo quer ouvir. O povo quer outra coisa. Então é preciso a gente ir fazendo uma modelagem. Eu, quando falei aqui da reforma agrária tranquila e pacífica, é porque eu fiz um comício no Rio de Janeiro, e no meu discurso eu falei que nós vamos fazer reforma agrária ampla, sabe, e radical sob o controle dos trabalhadores. Mas eu falava muito nervoso. Aí, quando eu desci do caminhão, uma senhora de cabelo branco falava assim para mim, Lula, eu voto em você, mas você não pode ficar nervoso quando você fala, você não pode gritar, você estava babando, cara. Isso me dá medo.
Você pode falar de reforma agrária, sabe, de forma mais tranquila, sem precisar brigar. Aí nós fizemos uma pesquisa. E a pesquisa era o seguinte: você quer reforma radical, ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores, ou quer uma reforma agrária tranquila e pacífica? 90% queria tranquila e pacífica. Então, por que eu vou entrar em guerra se o povo quer paz? Então, eu estou bem, acho que o Neto tem chance. Feira de Santana é uma experiência administrativa importante, é uma cidade extraordinariamente grande, com muitos problemas, ele sabe disso, e eu fico torcendo para que dê certo, fico torcendo para que ele possa ser eleito prefeito, fico torcendo para que ele consiga concluir um programa de governo aqui, e ele agora tem muitos aliados aqui de competência. Agora não é ele só, agora é ele, é Rui, é Wagner, é Otto, é Jerônimo, é o Lula, se eu puder ajudar um pouquinho, eu ajudo. Mas, eu sou de fora. Mas eu acho que ele tem uma chance, ele merece, é um bom deputado, é um rapaz altamente preparado. Eu acho que vai dar certo. Presidente Lula, um caminho internacional. Uma pesquisa feita recente, de ontem para cá, nos Estados Unidos, dá conta que 72% da população é contra a reeleição, não pela capacidade administrativa dele, mas pela capacidade física dele de assumir uma eleição nos Estados Unidos, e que Kamala Harris pode até substituir. Gostaria de saber qual a opinião do senhor e uma outra opinião, já que nosso tempo está chegando, né? Pelo senhor seguiria até amanhã, mas o senhor tem outros compromissos e a assessoria já nos recomenda com muita categoria. E outra coisa, Zelensky disse que não perdeu a esperança de ter o senhor do lado dele. O senhor acha que o que é que mudaria esse panorama internacional em referência a Biden? E ainda tem a França, né? A França, ele falou de repente. Biden e Zelensky. Deixa eu dizer uma coisa para os nossos ouvintes. É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de um outro país. É muito difícil porque, depois do resultado eleitoral, a gente tem que conviver com quem ganhou as eleições. Então, você tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu, pessoalmente, gosto do Biden. Já encontrei com o Biden várias vezes. Sabe? Eu acho que o Biden ele tem um problema, sabe? Que ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden. Eu fui visitar o presidente Sarney, sabe, essa semana, sabe, a sexta-feira passada no Maranhão, tem 94 anos, o Sarney está preocupado com as eleições de 2026, cara. Eu pensei que ele estava aposentado, está não. A cabecinha dele está 1.000 por hora. Fui visitar o Fernando Henrique Cardoso na semana passada, está com 93 anos, também a cabeça está boa, falando mais lentamente por causa da idade. Eu fui visitar todas as pessoas que já passaram de 80 e poucos anos, que estão meio em situação de saúde precária. E eu acho que o Biden é ele que sabe. Veja, porque uma pessoa pode mentir para si mesmo, pode mentir para todo mundo, mas ele não pode mentir a vida inteira para ele mesmo. Então, o Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, ele é candidato, tudo bem, ele acha que está em condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor eles tomarem uma decisão. O que foi chato e desagradável é que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden. Primeiro, do outro lado, um cidadão, sabe, mentiroso, porque disse, segundo o New York Times, contou 101 mentiras no debate. Sabe? E do outro lado, o Biden, sabe, com uma certa morosidade para responder as coisas. Mas quem sabe da saúde dele é ele, não sou eu. Então, eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque as eleições nos Estados Unidos ela é muito importante para o resto do mundo. Não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Porque a depender de quem ganhe e a depender de que política externa que quer ter os Estados Unidos, a gente pode melhorar ou a gente pode piorar o mundo. E eu acho que é importante a gente levar em conta que é preciso melhorar o mundo. O mundo precisa ficar mais humano, o mundo precisa ficar mais solidário, mais fraterno, sabe? Mais humanista, na verdade é essa. As pessoas estão muito raivosas, as pessoas estão muito irritadas. Então, eu fico torcendo pelo Biden. Deus queira que ele esteja bem de saúde, Deus queira que ele possa concorrer. Senão, o Partido Democrata pode indicar outra pessoa. Aqui eu estava preso.
eu indiquei o Haddad, faltava poucos meses para a campanha. E o Haddad teve uma boa participação na campanha, pelo curto prazo que ele participou. Mas é isso, cara. O Biden tem que contar até 10 e saber o seguinte: eu vou ou não vou? Eu posso ou não posso? Eu estou em condições ou não estou? Só ele pode dizer. E Zelensky, com essa ideia de O que Zelensky, espera que o senhor mude de pensamento? Não, eu não mudo de pensamento pelo seguinte, porque eu sou contra a guerra. Eu sou contra. Essa guerra foi desnecessária. Essa guerra poderia ser resolvida numa mesa de negociação. É por isso que o meu governo, desde o primeiro mandato até agora, a gente está defendendo uma mudança no Conselho de Segurança da ONU, nos membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Os mesmos que estão aí desde 1945. Não é possível, é preciso colocar mais países, colocar mais representatividade da África, da América Latina, a Índia tem que entrar, a Alemanha, o Japão, para que a gente tenha um Conselho de Segurança com força política para tomar decisões e evitar guerra. Poderia ter sido evitado. Então, o que eu tenho dito para o Zelensky, já mandei meu assessor especial, Celso Amorim, ir à Ucrânia conversar com o Zelensky, já mandei ir à Rússia conversar com o Putin, para ver se há uma brecha da gente começar a discutir um acordo, uma paz. Quando tiver essa brecha, o Lula entra para ajudar a resolver. Mas participar da guerra, não participarei. Agradecer. Aliás, eu vou lhe contar uma história que eu vou contar para a Bahia hoje. Em 2003, eu tinha ganho as eleições, em 2002. Em dezembro de 2002, eu fui convidado pelo Bush para ir à Casa Branca. Quando eu cheguei na Casa Branca, o Bush estava ensandecido porque ele queria invadir o Iraque, era preciso pegar os terroristas daqui, que destruíram as torres, ele estava pegar o Iraque, estava pegar o Osama Bin Laden e tal. E queria fazer a guerra com o Iraque e me convidou para fazer a guerra. O Brasil precisa entrar, porque se o Brasil entrar na guerra, depois o Brasil participa da reconstrução do Iraque. Eu falei, presidente Bush, primeiro é o seguinte, o Brasil fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Segundo, eu não conheço Saddam Hussein, não tem nada contra ele. Não tem nada contra o Iraque. Terceiro, eu estou querendo fazer uma guerra contra a fome no meu país, que tem 50 milhões de pessoas passando fome, e essa guerra eu vou vencer. E disse para ele, não vou participar de guerra, vou fazer a minha guerra. E, graças a Deus, a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome e agora voltou por responsabilidade do governo passado, mas que nós já temos 24 milhões agora e vamos zerar isso. Eu não quero ninguém com fome nesse país, eu quero todo mundo tomando um café, bem gostoso. Se tiver um cuscuzinho, um ovo frito, uma macaxeira, um inhame, um cará, tudo bem. Se não tiver, pode ser um pão com mortadela, mas um cafezinho quente com leite. Eu quero todo mundo almoçando, eu quero todo mundo jantando, eu quero que as crianças tenham uma merenda escolar. Aliás, você sabe que a refeição escolar ficou 7 anos sem reajuste? Vocês acreditam que é possível a refeição dos nossos filhos ficarem 7 anos sem ter reajuste? Eu tive que entrar e dei 39% de reajuste. É um negócio absurdo o que aconteceu nesse país. Então, eu tenho as minhas guerras aqui internas para fazer. A minha guerra é melhorar a vida do povo brasileiro. É ver as crianças bem estudadas, bem formadas. Vocês vão ouvir hoje do chamado programa Pé de Meia, o que nós fizemos com o Pé de Meia. Não sei se você já ouviu falar disso. É um programa para a gente evitar que meninos e meninas de 14, 15, 16 anos deixem de estudar o ensino médio para poder trabalhar. Nós queríamos ele na escola. E para isso a gente criou uma poupança. Uma poupança que vai dar 2 mil durante 10 meses. Quando chegar no final dos 10 meses, se ele tiver participado 80% das aulas e passar de ano, ele vai receber mais 1.000. Aí já são 3 mil. No ano seguinte, a mesma coisa, 10 de 200 e mais uma de 1.000. E no terceiro ano, quando ele terminar, ele pode ter 9 mil reais numa poupança. E a gente está fazendo isso para quê? Porque se eu não fizer investimento em educação agora, se eu não acreditar que é preciso formar essas crianças, eu amanhã vou ter que gastar esse dinheiro para fazer cadeia. É isso. Para enterrar jovens mortos pelo narcotráfico, pelo crime organizado. Então, a hora de investir é essa idade. É quando está 15, 16, 14 anos, não sei se vocês têm filho, mas é nessa idade que o filho da gente é mais carente. Se a gente, então, não der um apoio e ele desviar de caminho, não se recupera mais. Então, esse país, o Showa, eu vou construir. Obviamente que eu, quando eu falo eu vou construir, eu sou o Jerônimo, eu sou o Wagner, eu sou o Rui, eu sou o Neto, eu sou vocês.
Ou seja, na verdade, quando eu falo eu, é nós. Nós temos que consertar esse país. Eu tenho fé em Deus que a gente vai chegar lá. Eu tenho 2 anos e 5 meses de mandato. Tem quase o dobro do que eu já governei. E vou te contar uma coisa, nós vamos fazer muita coisa nesse país. Mas muita coisa nesse país que vocês não têm dimensão. Acabamos de aprovar 100 novos institutos federais. Quando eu cheguei na presidência em 2003, em 100 anos, a elite brasileira tinha feito 140 institutos. Nós vamos chegar a 782 institutos federais. Porque a educação, para mim, é obsessão. Eu sei o significado de um trabalhador com profissão e um trabalhador sem profissão. Eu sei a chance de um e a chance de outro. Eu já fui sem profissão e já tive profissão, então eu tenho dito para mim, eu quero que você estude. E tenho pedido para os pais, pelo amor de Deus, não deixem seus filhos parar de estudar, em hipótese alguma, por nada desse mundo. Não deixe ele parar de estudar. Mesmo que ele quiser ser jogador de bola, manda ele estudar. Porque um jogador de bola letrado pode ser melhor do que um não letrado. Então, é assim que é a minha vida. O show é assim, Deus, que é a minha vida. Eu quero agradecer a vocês essa entrevista, dizer para vocês que, para mim, a rádio é uma coisa muito importante, eu tenho um apreço muito grande por entrevista de rádio, e agora que vocês descobriram o caminho da minha assessoria, quando tiver uma coisa importante, que você fala, pô, nós queríamos ouvir o presidente Lula, diga para o meu pessoal, porque a gente pode fazer do Palácio da Alvorada, bota o microfone lá, o estuquinho aponta a câmera dele, a gente faz como se estivesse ao vivo. Vocês dois bonitão aqui, eu bonitão lá, e a gente conversa com o povo da Bahia inteira. Muito obrigado pelo carinho. Agradecer ao senhor, né, Dilson? Agradecer a todas as emissoras de rádio que estão aí, a Bahia inteira acompanhando o presidente Lula nesse momento, comandado aqui pela Princesa FM, pelos programas Altos Papos, Bom Dia Feira, e agradecer ao nosso superintendente, Frei Jorge, que abriu todo esse espaço das emissoras para que a gente pudesse fazer esse bate-papo com o presidente, com o governador e toda a sua comitiva, Dilson. Bom, eu agradeço pessoalmente. Mais uma entrevista que eu faço com o presidente Lula. Essa entrevista que a gente tem realmente o prazer de divulgar em toda a Bahia, porque o senhor, nesse momento, o senhor falou para toda a Bahia, para a Chapada Diamantina, para o Norte, para o Nordeste, para o Sul, para a capital baiana também, né, através das rádios da capital, da Rádio Recôncavo. E agradecer, viu, presidente? E o senhor se sinta mais radialista a partir de hoje. Wilson, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Sociedade, da Rádio Guaraíba, da Rádio Interativa, da Rádio Nova Cidade, da Vale FM, da Rádio Costa Sul, da Rádio Andaiá, e da Rádio Jaraguá, e da Rádio, a última lá? Recôncavo. 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 Se eu pudesse, eu ia mandar um recado para a dona Canoa. Mas como ela já foi para o céu, está de lá olhando a gente aqui, bonitão. Obrigado. Tá? Um abraço. Que Deus abraço do coração. Assim do senhor. E o governador, o governador Jerônimo está aqui, o ministro Rui Costa, e o ministro Renan também, nosso agradecimento. O deputado Zé Neto também, que está aqui. E o ministro Jader Filho, que veio aqui anunciar, hoje ele vai assinar 1.075 casas aqui em Feira de Santana. Ok, obrigado e até uma próxima oportunidade, presidente. Abraço. Abraço a todo mundo que estava ouvindo aí a Rádio Princesa FM, a todas as emissoras. A gente agora encerra esse bate-papo com o presidente da República, Luiz.